Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da série As Sete Promessas de Deus com Bruno Cross. Primeiramente, quero agradecer ao Bruno por ter aceitado esse desafio de estar conosco durante todos esses 7 episódios. Muito obrigado, Bruno. Tenho certeza que foi uma bênção na minha vida e na vida das pessoas que acompanharam toda essa série. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você que nós temos 6 episódios anteriores que você vai encontrar aqui, na verdade, aqui no nosso canal, para estar acompanhando e vendo toda essa série muito especial. Ela foi feita com muito carinho, com muito amor para você e para sua família. E para você que já está conosco aqui toda quarta-feira, muito legal, muito prazer. É um prazer ter você aqui conosco também. Nós temos um brinde especial. Nós temos um livro, O Grande Conflito, para estar dando de presente para você e para sua família. Quer saber como recebê-lo? É só você entrar no QR Code que vai estar aqui do lado, aqui embaixo, e você pode ali solicitar o livro, você pode pedir uma oração, você pode fazer um pedido, um agradecimento, você pode pedir um estudo da Bíblia, enfim, estaremos aqui à prontidão, prontos para estar servindo a você. Então, é um prazer ter você aqui conosco. Antes de mais nada, antes do último episódio, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido bom Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de termos a certeza das promessas que o Senhor nos fez e pode ser cumpridas em nossa vida hoje se entregarmos nosso coração a Ti, se entregarmos a nossa vida a Ti. Nesse momento, entregamos nosso caminho em Tuas mãos. Nesse momento, queremos abrir o nosso coração, nossa mente, para que a mensagem de hoje, Pai, possa adentrar nosso coração e que possamos entender claramente o Seu desejo para a nossa vida. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida das pessoas que estão nos assistindo em Tuas mãos também. Nós não sabemos os problemas e dificuldades, mas sabemos que o Senhor conhece essa pessoa e o Senhor pode fazer um milagre na vida dela também. Por isso, desde já, pedimos que o Senhor abençoe essa família que está nos assistindo também. Entregamos a vida do Bruno Cross mais uma vez em Tuas mãos, que o Senhor possa continuar abençoando a ele, as suas filhas, a sua família, ó Pai, sua esposa. Esteja com ele, ó Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos hoje e sempre. Por Jesus, amém. Fique agora com o nosso último episódio com o Bruno Cross e que Deus continue te abençoando. Bem-vindo e bem-vinda à última pregação, à última mensagem dessa série de 7 episódios sobre as maiores promessas da Bíblia. A Bíblia tem grandes e muitas promessas, mas o Salmo 128 meio que resume todas elas em 7. E nós já vimos nos episódios anteriores 6 dessas 7 bênçãos. Todas elas muito especiais. E você deve ter percebido que elas são uma progressão de importância. Começa falando ali sobre o nosso trabalho, nossa vida emocional, nossas atividades pessoais e parte então para a família, chega na vida espiritual e agora vamos encerrar de maneira muito linda com a última das 7 promessas. Caso você não tenha assistido todas elas ou nenhuma, não tem problema, pode ficar aqui que você vai compreender. Essa aqui é meio que um resumo de todas as outras mensagens. Mas é muito importante você aprofundar nelas, não pegar apenas um resumo. Então volta nas mensagens anteriores, tudo bem? Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero apenas fazer uma menção importante. Para que essa série tivesse acontecido, algumas pessoas estavam envolvidas, especialmente os líderes da Igreja Adventista Central de Blumenau, no qual eu transmito a minha gratidão ao Departamento de Comunicação e aos anciãos, especialmente ao Tiago e toda a sua turma. Gratidão pelo convite e parabéns pelo lindo trabalho. Mas agora, vamos voltar para a mensagem, tudo bem? Eu tenho a minha Bíblia aqui, talvez não apareça aqui na minha... Aliás, eu estou aqui no meu escritório, gente. Estamos gravando num local diferente do que das outras vezes, nas outras mensagens. E estamos gravando aqui num local bem aconchegante para mim, bem especial. Talvez você não consiga ver a minha mesa, mas a minha Bíblia está bem aqui e eu espero que você tenha a sua Bíblia com você também. Beleza? Vamos para o Salmo 128 e agora nós vamos ler a última das 7 bênçãos, que está no versículo 6. Eu vou aproveitar e estrear com vocês aqui o meu óculos, tá? Que eu não tinha usado nas outras mensagens, nas outras pregações, né? Pois é, gente, estou usando o óculos só para leitura. Vamos lá. Nós vamos ver o versículo 6. Salmo 128, versículo 6. Para que vejas os filhos de teus filhos. E aí vem aquela bênção, Paz sobre Israel. O que está falando aqui, nesse último versículo que lemos,
é que ver os filhos dos filhos é viver muitos anos. É meio óbvio, é fácil de entender isso aqui. E diante disso, eu quero fazer 3 observações importantes sobre viver muitos anos. A primeira delas é que muita gente não vive muitos anos. Aliás, algumas pessoas sequer chegam a nascer, morrem no ventre da mãe, ou ainda crianças, ou jovens e até adultos um tanto jovens sem ter vivido muito da vida, sem ter vivido muitos anos. E aí a gente tem que pensar o seguinte, será que essa promessa não se cumpriu na vida dessas pessoas? Eu quero apenas deixar isso aberto por enquanto. Porque você imagina uma pessoa de 6 anos de idade, 5 anos de idade, apenas uma criancinha que perde a vida. É algo muito triste. Não recebeu essa promessa aqui na Terra. Mas eu sei que você é uma pessoa inteligente e já entendeu o cumprimento final dessa promessa, que é a vida eterna. E vamos falar sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Eu quero ir para o segundo tópico, eu vou voltar para o primeiro e emendando com o terceiro, tudo bem? Vamos para o segundo agora, a segunda observação, na verdade, sobre esse versículo. A última das bênçãos é viver muitos anos. Mas como assim? Veja, não houve uma progressão? Começou com a questão material, com o nosso trabalho, vida emocional, família, vida espiritual, e aí volta para a vida material, que é viver muitos anos na Terra. Já adiantei que tem a ver com a vida eterna, mas também tem a ver com viver muitos anos na Terra. E por quê? Veja só, nem todas as pessoas vão experimentar, talvez, a bênção de ter um casamento, porque algumas pessoas não se casaram e não tem nada de nenhum pecado nisso, é apenas uma decisão ou uma circunstância da vida daquela pessoa. Algumas pessoas não tiveram filhos, talvez não puderam ter filhos. Então são bênçãos não recebidas. É muito importante entender que as principais bênçãos da vida, nem todas nós conseguimos alcançar na plenitude, a não ser a sexta bênção que vimos no episódio anterior, que é a vida espiritual. Essa é meio que uma obrigação para todos nós. Todos temos que buscá-la. Só que a sétima, uma parte dela nós podemos alcançar e outra não. Explico. Qual é a parte que nós não podemos alcançar? Já mencionei. Algumas pessoas não vão viver muitos anos na Terra, mas podem ter a vida eterna. Agora, as pessoas que vivem muitos anos na Terra e alcançam essa grande graça, nessas pessoas, para essas vidas, é muito importante você ter a certeza de que esses anos foram bem vividos. Porque há pessoas que vivem muitos anos na Terra, mas não recebem as bênçãos anteriores. E esse é o segredo desse versículo. É você viver muitos anos aqui na Terra, mesmo nesse mundo de pecado, mas experimentando as bênçãos anteriores. Essa é a questão. Presta bem atenção comigo. Muitas pessoas podem viver aí 70, 80, 90 ou mais anos, mas não foram plenamente realizadas. Viveram uma vida incompleta. E não é esse o desejo que Deus tem para você através desse salmo. Por exemplo, algumas pessoas começam a experimentar a primeira bênção sobre o trabalho e aí, sei lá, começam a fazer uma faculdade, começam uma nova profissão, ou talvez não fizeram uma faculdade, mas abriram seu negócio e nos primeiros anos estavam super animados, super motivados e depois a motivação começou a cair. Isso é muito comum. É comum também as pessoas começarem a sua vida conjugal, começarem seu casamento e os primeiros anos serem um romantismo, um mar de rosas. E depois de um tempo, perder aquele encanto, perder a paixão e até mesmo o amor. Há pessoas também que experimentam uma graça de ter filhos recém-nascidos no braço. Os primeiros meses são bem cansativos, mas depois é uma delícia. Ter um bebezinho dentro de casa, gente, é uma coisa muito gostosa, né? E as pessoas, com o tempo, perdem essa alegria porque os filhos vão crescer, não são mais aquele bebezinho fofinho, e as pessoas perdem, ou nem todas, claro, mas algumas perdem a alegria de terem sido pais e mães. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, quase que uma blasfêmia, puxa vida, porque eu tive tantos filhos. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Eu já ouvi isso com muitas pessoas. Isso, infelizmente, é comum. Alguns dizem assim, ah, eu devia ter parado no primeiro, para que eu tive 2, para que tive 3. Porque parece que os filhos, com o tempo, se tornaram um peso, uma carga, um fardo na vida daquelas pessoas.
E é comum também, nós vemos pessoas que entraram para a fé, se entregaram para Jesus, entraram para a igreja ou até se batizaram e estavam naquele, entre aspas, primeiro amor. Embora que o primeiro amor, segundo o Apocalipse, é uma outra coisa. Mas tem toda aquela questão sentimental, aquela alegria, tudo é novidade, cada música do Inário é novidade, cada sermão, cada parábola que você vê de Jesus ali numa pregação é nova, mas depois de um tempo, toda essa novidade vai passar. E muitas pessoas esfriam na fé. O que é que eu estou falando com você? Existe um comportamento naturalmente da humanidade em que nós temos um apreço, nós temos um vínculo, nós temos quase que às vezes um vício com coisas que são novas. Isso é muito natural. E é natural também perder aquele encanto do início. Então, o primeiro conselho que eu tenho para você é que toda aquela questão emocional, em qualquer área da sua vida, tende a passar. Quando é novidade, desde um celular que você compra, um livro que você lê, tudo aquilo que é novidade, nós tendemos a ter uma motivação muito alta no início e que diminui com o tempo. Isso não é algo antinatural e errado ou até pecado. Nós somos assim. Só que nós precisamos avançar e amadurecer. Especialmente naquilo que é mais importante, nós temos que perseverar. Uma palavra muito comum na Bíblia. Então, por exemplo, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, você começou um novo emprego, está super animado, um novo negócio, um novo empreendimento, e você não pode deixar que a desmotivação venha até você. Você precisa exercitar essa motivação, mas especialmente, como eu já falei em um episódio anterior, exercitar a disciplina, não ser escravo das suas emoções e não deixar que esse negócio, esse trabalho, esse empreendimento chegue à falência ou chegue a viver trabalhando sem nenhum propósito mais. O trabalho tem que trazer alegria sempre, não por uma fase da vida. A mesma coisa para o casamento. É óbvio que os primeiros meses ou anos do casamento existe ali todo um conhecimento, um envolvimento, uma novidade, e aquela novidade vai passar. Só que o casamento não pode ser algo em declínio, mas em ascensão. Toda aquela paixão, às vezes até infantil, adolescente, tende a passar. Mas o amor, o carinho, o respeito e até mesmo a vida íntima tem que crescer e se tornar cada vez melhor. Isto é como um jardim, se você não cuida, vira matagal. Muita gente fala assim, o casamento no início era tão bom, era tão romântico e tudo aquilo acabou. Existem dois problemas nessa verificação, nessa frase. Primeiro, muitas pessoas deixaram o amor morrer. Isso não pode acontecer, já falamos sobre isso. Mas acontece às vezes também que as pessoas querem que aquela paixão infantil retorne. O seguinte, a vida da adolescência e da infância já passou pra gente. Aqueles sentimentos infantis, juvenis, passaram. Nós não podemos mais ser, repito, escravos das nossas emoções. É claro que a vida tem que ser boa, prazerosa, gostosa, mas todo aquele sentimentalismo do passado e aquela dependência emocional tem que passar. E o casamento é um bom exemplo disso. Ele tem que ser sempre alegre, feliz, mas cá entre nós, gente, aqueles primeiros anos eram tão imaturos e todo aquele sentimentalismo tem que passar e virar um amor de verdade. Um amor mais maduro, mais equilibrado. É claro que tem que ter momentos alegres, felizes, prazerosos, emblemáticos, inesquecíveis. Isso tem que ser cultivado sempre. Mas entenda comigo. O que eu quero dizer para você é que aquela fase passou e as próximas têm que ser mais maduras e mais felizes e menos dependentes de emoções. As emoções são importantes, mas a maturidade vem de você vencer impulsos, não depender de emoções e ser uma pessoa mais equilibrada. No casamento isso tem que ser uma verdade. E até na educação dos filhos. É lógico que aquela fase fofinha do bebezinho vai passar. Para mim, já passou. Tenho uma filha de 12 anos e outra de 6 anos. A de 6 anos ainda é uma criança, ainda é muito gostosa aquela fase, mas vai passar.
Só que nós temos uma de 12 anos que está numa outra fase da vida, num outro momento, numa outra camada da personalidade dela. E nós temos que curtir essa fase também. É diferente. Alguns até falam assim, né, em tom de brincadeira. Nossa, quando nossos filhos eram pequenininhos, eram bebezinhos, eram tão fofinhos que dá vontade de comer, dava vontade de comer. Agora que chegou na adolescência, eu me arrependi porque não comi. Apenas uma brincadeira, às vezes até de mau gosto. Mas por que a gente perde o encanto com os nossos filhos? Às vezes porque a gente acha que temos que controlar os nossos filhos para termos uma boa relação com eles. Quando são pequenos, eles nos obedecem. Depois, eles não vão mais obedecer, porque se tornarão adultos e eles têm que viver a vida deles. E especialmente naquela fase de transição para a vida adulta, que é a vida do adolescente, nós começamos a perder o controle sobre eles. E é ali que nasce, para muitas famílias, o problema de relacionamento. Isso acontece porque muitas vezes os pais não entendem que os filhos foram criados para Deus e não para nós. Foram criados para servir os outros e não para nos servir. Foram criados para construir a família deles e não ficarem presos conosco para sempre. Esse distanciamento, essa quebra de relação, não no sentido de não serem mais amigos ou não serem mais pai e filho, mas esse distanciamento, que isto é, uma relação em que eles vão construir a própria vida deles, eu tenho certeza que é dolorosa. Eu não experimentei isso ainda, mas já tenho uma pré-adolescente em casa. Eu já entendo, já não coloco mais no braço, já não tem mais tanta afeição como no passado. Mas eu posso falar para vocês com toda certeza que a relação que eu tenho com a minha filha hoje é uma relação mais madura. Nós somos mais amigos, porque antes ela era uma criança até bobinha, que não entendia o que eu falava. Havia, com certeza, mais controle, mas eu não dependo disso para ser feliz com a minha filha. Nós hoje temos outras preferências, ela se tornando cada vez mais próxima da vida adulta, e algumas coisas que eu faço, ela começa a fazer agora. Por exemplo, eu gosto muito de ler, e nós estamos ensinando ela a gostar da leitura. Não é fácil fazer isso, mas nós insistimos, e nós começamos a ler juntos, especialmente ela com a mãe, a lerem juntos o mesmo livro. Estou dando só um exemplo, mas, por exemplo, o filho começa a crescer e se tornar adolescente, e os pais podem praticar esportes com eles. Eu faço musculação, e logo logo a minha grandona vai fazer comigo. Agora ela não pode ainda, mas logo logo fará. Isto é, nós vamos criar atividades novas para que a gente continue junto. Não é a mesma coisa de antes, mas temos que viver novas fases, antes que ela vá viver a sua vida com o seu futuro esposo. E quando isso acontecer, óbvio, nós não teremos mais tanto contato físico, mas precisamos continuar tendo uma boa relação. E isso é construído. O que eu quero dizer nessa mensagem é que muitos pais não conseguem construir isso. Ou muitos maridos e esposas não conseguem construir isso no seu casamento. Ou muitos trabalhadores não conseguem ter motivação por muito tempo. Isto é, as bênçãos que Deus promete para as pessoas são experimentadas por pouco tempo na vida, por uma fase, e depois passa. Trabalha feliz por um tempo e depois infeliz o resto da vida até aposentar. É feliz no casamento no início e depois é uma tragédia. É muito bom quando os filhos são novinhos e depois fica ruim. Gente, não pode ser assim. Aliás, a sexta bênção que vimos na semana passada é sobre a vida espiritual. Eu já adiantei isso. Muita gente experimenta todo o encanto no início e depois perde a vontade de continuar nos caminhos de Deus. A igreja já não é mais tão interessante, a leitura da Bíblia parece que ficou cansativa, a relação com os irmãos já não é mais a mesma coisa. E tudo isso é porque a pessoa não amadureceu. Porque é óbvio que aquele encanto vai passar. Mas o amor pela igreja, o amor por Deus especialmente, precisam aumentar. Olha só, quando eu era bem novo na fé ainda, eu estava naquela empolgação, né? Naquela coisa bem matura, bem adolescente, e eu era adolescente na época, recém-batizado, fui convidado para pregar pela primeira vez em uma igreja fora da minha, que não era a minha igreja. Era uma igrejinha pequenininha, mas eu fui todo empolgado, né? Até meio metidinho assim, achando, nossa, estão me chamando para pregar em outras igrejas, né? Coisa de adolescente. E eu fui. E eu preguei, gente, eu acho que eu pulava no púlpito de tanta alegria. Na hora que terminou o sermão, a gente tem esse costume de ir para a porta cumprimentar as pessoas que assistiram. E aí passou uma senhora muito alta assim e me cumprimentou. Ela olhou para baixo e falou assim:
Você é novo na fé, né? Aí eu olhei para cima e falei, sou. Ela responde, dá para perceber, muito animadinho. Mas você vai ver, meu filho, isso tudo vai passar, viu? E, gente, olha só, essa irmã desanimada, eu juro que é verdade. O nome dela era Laodiceia. Inesquecível, né? Parece que o nome dela era profético, porque ela vivia um esfriamento espiritual. Estava ali na igreja, estava com comprometimento, e é melhor estar ali, mesmo desanimado, do que estar fora, claro. Mas pensa comigo, ela só viveu, talvez, a alegria da fé no início da sua carreira, porque ela mesma falou isso através da minha experiência. E depois ela perdeu esse encanto. Toda a imaturidade da fé, de achar que as pessoas da igreja são perfeitas, de achar que os pastores são perfeitos, os pastores são homens de Deus, mas não são perfeitos, são pessoas como nós, de achar que tudo é perfeito, que tudo vai dar certo na vida daqui para frente, toda essa imaturidade tem que passar. E esses sentimentos infantis têm que passar. E nós temos que passar a crescer na fé agora com maturidade. E o nosso compromisso, essa é a palavra, o nosso compromisso com Deus e com a sua igreja precisam aumentar. Então, talvez no início, quando a gente se batizou, a vontade de ler a Bíblia era enorme. E depois passa, não tem nada de errado com você. Mas o compromisso tem que continuar. Nós não temos que depender das nossas emoções para fazer aquilo que tem que ser feito. Ler a Bíblia, ter uma vida de oração, ir à igreja, pregar o evangelho, ter práticas espirituais. Nós não dependemos de emoções para isso. Ah, quando Jesus tocar meu coração, aí eu faço. Para com essas besteiras. Não tem que tocar coração nenhum. Gente, o que Jesus tinha que fazer por nós, ele fez 2000 anos atrás, que era morrer na cruz. Ele continua fazendo através do Espírito Santo para nos levar ao arrependimento, nos levar à conversão, colocar em nós o querer e o efetuar, mas nós não podemos depender de emoção. Porque fé não é emoção. Nós temos que ter compromisso com Deus. Levar a sério as coisas de Deus. E é a partir daí que vem o prazer. Como assim? Veja, se você é uma pessoa que não pratica nenhum esporte e começa a correr, começa a andar de bicicleta, começa a ir para uma academia fazer musculação, fazer pilates, seja o que for, você vai sentir no início muita dor muscular, porque o teu corpo não está acostumado com aquilo. Só que os resultados que virão serão enormes. E aí virá o verdadeiro prazer, que é o prazer que vem da virtude e não do pecado. Na vida espiritual também é assim. Nós temos que fazer as coisas sem sentimento, fazer porque tem que ser feitas. Mas os resultados que virão nos trarão muitos benefícios e até prazer. É como Ellen White diz, nós temos que aprender a ter prazer na santidade. Presta bem atenção nisso, tá? Prazer na santidade. E isso não é natural, porque nós temos prazer no pecado. Mas isso precisa ser exercitado. Bem-vindo, bem-vinda à vida da maturidade. Maturidade espiritual, maturidade no casamento, na relação com os filhos, no trabalho, na vida, requer de nós muito esforço. Mas esse esforço sempre é recompensado. Primeiramente, porque é natural. Se eu cultivo o meu trabalho, eu vou ter mais recursos financeiros, eu vou ter uma carreira mais próspera, porque isso é natural, não é sobrenatural. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que Deus realmente dá uma mãozinha pra gente. Deus não passa a amar mais quem é obediente, não é isso. Mas quem é obediente, Deus pode confiar mais bênçãos, porque sabe que estará nas mãos certas. Então, ser fiel vale a pena. Todas essas 6 bênçãos que vieram através da obediência devem ser experimentadas a vida inteira e não só durante uma fase ou poucas fases da vida. E vou repetir para você o segredo, que está inclusive no verso 1 que lemos lá atrás, e eu vou ler com você. O verso 1, Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São essas pessoas que recebem todas essas 7 bênçãos, que andam com Deus e o temem. A palavra é obediência. Vou repetir, tá? Não é como uma barganha. Eu vou obedecer, aí Deus fará um milagre. Deus não está prometendo isso. As duas coisas são você fazer e receber o resultado natural daquela fidelidade,
Quem é fiel no casamento, quem respeita um ao outro, quem busca exercitar o amor, vai ter bênçãos naturais, vai colher o que plantou. Mas é claro que Deus colocará a sua mão poderosa sobre esse casamento, sobre o trabalho, sobre a família, sobre os filhos, sobre a vida emocional e especialmente sobre a vida espiritual. Deus quer que você experimente todas essas bênçãos, não durante um momento, mas a vida inteira. Toda a vida. Mesmo na fase mais avançada da vida, onde chega realmente a gente se torna idoso. E vai chegar para mim, se Jesus não voltar, onde existe mais cansaço físico, talvez, como meu avô mesmo falou, né? Poxa, meus irmãos estão morrendo, meus amigos estão morrendo. E isso traz uma tristeza porque a sua geração está indo embora. Mas mesmo ali nessa fase, você vai experimentar muitas alegrias através dos netos, através de uma herança, uma segurança que você deixou para os seus filhos, através de uma história muito bem construída. É isso que Deus quer para todos nós. Construir uma vida madura, próspera e feliz. Realizando muitas coisas nessa terra, mas tudo para a glória de Deus. E especialmente crescendo na maturidade e na fé, tendo a certeza de que Jesus em breve voltará e nós precisamos estar preparados para isso. Portanto, das 3 coisas que eu mencionei no início, a última realmente é a vida eterna. Algumas pessoas vão viver pouco tempo na terra, mas isso não quer dizer que elas não receberão essa bênção, porque elas podem ter a vida eterna. Aliás, uma criancinha que morreu tão pequena, ou um jovem, experimentaram um pouco dessa terra de pecado, entre alegrias e tristezas, mas viverão toda a eternidade sem nenhuma tristeza, apenas com alegria. Um bebê que morreu no ventre da mãe será criado não nessa terra de pecado, mas na eternidade. Eu me lembro que participei de uma coisa muito triste, de um sepultamento de uma criança que tinha ali passado 8, quase 9 meses na barriga da mãe e a mãe perdeu o bebê. Um caixãozinho bem pequenininho que o pai levou nos braços, carregou e enterrou. Foi muito triste. Mas tenho certeza que aquela criança está guardada nos braços de Jesus. Ela não teve oportunidade de conhecer o mundo, mas nem de conhecer o pecado. Ela é como se fosse um anjinho do céu, alguns dizem, né? Quando na realidade é uma pessoa que já está preservada a sua salvação. É uma pessoa que vai crescer com Jesus no céu. Embora ela não tenha vivido aqui, o que parece uma grande perda, na verdade é um grande ganho, porque ela não conhecerá o pecado. Então as pessoas que não experimentaram muitos anos na terra recebem essa bênção também. Mas é lógico, enquanto estamos vivos aqui, vamos buscar ter todas essas bênçãos, não pensar apenas em ser feliz só no céu, porque essa graça está reservada para nós aqui, que é a segunda bênção. Feliz serás. É uma promessa, então busque essa promessa. Mas tenha certeza que para você também, que está vivendo muitos anos aqui na terra, que deseja viver muitos anos aqui na terra, a bênção da vida eterna é uma garantia de Jesus. E se é uma promessa, Deus garante também o seu cumprimento. Aquele que promete é aquele que entrega todas as chaves, todo o caminho para você alcançar essa bênção, ou essas bênçãos. Se Deus promete para você uma vida feliz, um trabalho próspero, ter dinheiro no bolso, uma vida emocional maravilhosa, um casamento muito lindo, uma relação com os filhos abençoada e uma vida espiritual muito realizada, se Deus promete isso, é porque Ele quer que você receba. Você não pode aqui pensar, eu vou ter só uma parte dessas bênçãos e não terei as outras. Deus quer dar todo esse pacote para você. Apenas pede que você siga os planos dele, porque ninguém vai para o norte indo para o sul. Você não vai ser feliz no casamento sendo infiel, ou não tendo tempo para um para o outro, ou tratando com desrespeito. Não tem como. Tem que ser fiel. Tem que ter obediência. Tem que seguir os mandamentos de Deus para cada uma dessas áreas. Eu não me refiro só aos 10 mandamentos. Eu estou falando dos ensinamentos bíblicos sobre o trabalho, sobre a vida emocional, sobre a educação dos filhos, sobre a vida espiritual, sobre o casamento. Existem não regras, mas princípios que têm que ser seguidos. Mas ao segui-los, eu garanto
que vai dar certo. Não garanto que vai ser fácil, mas garanto que o resultado será muito positivo e poderoso. Com a certeza, e aqui eu encerro, de que nós teremos a vida eterna. O que eu quero dizer para você é que a vida aqui tem muitas dores, tem o pecado, mas ninguém é salvo pela graça para viver na desgraça. A vida aqui tem que ser cheia de graça também. Dividindo essa alegria com o pecado, infelizmente, que habita dentro de nós, que vive ao nosso redor, mas tem muita coisa boa aqui. E por que não experimentá-las? Como se fosse um estágio para o céu. Um curto período da nossa vida, porque nós teremos a eternidade, garantida por Jesus. E nesse curto período de 70, 80, 90 e poucos que chegam a mais que isso, é apenas um estágio para a vida eterna. E eu espero que você experimente esse estágio vivendo plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. Que essa graça alcance você. E eu vou agora fazer uma oração para que todas essas bênçãos estejam na nossa vida. Nosso Pai querido, nosso Deus, muito obrigado pelas promessas da Tua Palavra e as principais que estão reunidas ou resumidas no Salmo 128. Nosso Deus, por favor, ajuda-nos a vivermos dentro dessas promessas, dentro da obediência. Nós somos pecadores, amamos naturalmente o pecado, mas queremos subverter essa natureza. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos aprender a amar e ter prazer na santidade. Nós queremos exercitar essas graças. E por consequência disso, nós também queremos ter uma vida emocional feliz. Nós queremos ter prosperidade no trabalho, na vida financeira. Nós queremos fazer projetos orientados pelo Senhor, sabendo recalculá-los, mas vendo as realizações das obras nas nossas mãos. Nós queremos também ter um casamento muito feliz e ver os nossos filhos crescerem nos teus caminhos e nos trazendo muita alegria. Acima de tudo, nós queremos viver ao teu lado, tendo prazer nas práticas espirituais. Se algum de nós aqui perdeu ou perdemos essas práticas, como orar, ler a Bíblia e ir à igreja, restaura em nós não apenas a vontade, mas o comprometimento de vivermos contigo. E acima de tudo, perdoa nossos pecados, limpa nosso coração, nos santifica, para que quando Jesus voltar, comecemos a viver a vida eterna. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você.